Salve senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guibeira aqui para conversar com vocês hoje um pouquinho a respeito de Denver Nuggets. O Nuggets, campeões da NBA há pouco tempo atrás, estão aos poucos perdendo aquele poder de imposição na NBA por conta de um mau planejamento da administração do time. E eu vou conversar um pouquinho a respeito disso com vocês no vídeo de hoje. Se você gostar desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, deixar aquele like. E caso você goste muito do conteúdo e queira ajudar mais diretamente, considere se tornar um membro que vai estar fortalecendo muito, entrando para a família de All-Stars do canal. Agora, sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Tínhamos uma concepção muito bem definida na cabeça do que era necessário para poder conquistar um título na NBA desde 2008. E o grande responsável por isso foi o Boston Celtics de Kevin Garnett, Paul Pierce, Rajon Rondo e Ray Allen. Era necessário pelo menos 3 superestrelas para poder chegar ao tão sonhado Larry O'Brien. Na verdade, acho que isso vem desde o Chicago Bulls do Jordan, né? Mas só que essa cultura mais recente dos Big Threes voltou assim com mais força depois de 2008. 2009 e 2010 teve o título do Kobe ao lado do Paul Gasol e logo em seguida tivemos mais um Big Three se formando lá em Miami, que foi LeBron, Wade e Bosh. E tipo assim, vários times que chegaram ao sucesso do título, a gente viu realmente voltar com esse tipo de formato, né? No caso do formato do Golden State Warriors, era Draymond Green, Klay Thompson e Stephen Curry. Depois teve a adição do quarto jogador ainda, que é o Kevin Durant. Aí tivemos o Cleveland Cavaliers do LeBron, Kyrie Irving, Kevin Love, também mais ou menos o mesmo esquema. O único time que sai um pouquinho disso é um time que já tinha um elenco formado com 4 jogadores absurdos, que é o San Antonio Spurs, que draftou Kawhi Leonard, mas já tinha Manu Ginobili, Tony Parker e Tim Duncan. Então assim, sempre foi replicando esse mesmo modelo até chegar no Denver Nuggets de 2023. Por que eu digo até chegar no Denver Nuggets? Porque eles são mais próximos do San Antonio Spurs, que não tinha 3 superestrelas, mas tinha 3 jogadores bons e apenas um jogador realmente é o que se destacava da manada. No caso do San Antonio era o Tim Duncan, no caso desse Denver Nuggets que foi campeão em 2023 é o Nikola Jokic, que é o melhor jogador do mundo. E aí qual que é o problema? É que esse time, para poder ser montado como ele foi tudo de draft. Se você olhar os jogadores, Jamal Murray, draft, Nikola Jokic, draft, Michael Porter Jr., draft, até o próprio Christian Brown, draft. Os únicos 2 jogadores que vieram mais por fora, assim pelas beiradas, que foram peças excelentes para poder chegar até o título, foi o KCP, que chegou no elenco depois da saída dele do Lakers, e o Aaron Gordon, que saiu lá do Orlando Magic quando o projeto de tornar o Aaron Gordon o número 1 da equipe não foi pra frente, então ele foi se juntar a Nikola Jokic. E mano, o time era uma máquina bem lubrificada. E para poder que o time fosse tão bom assim, tão entrosado, tão perfeitinho, o cara que montou a mente por trás de várias negociações para fazer que eles chegassem a ter aquele elenco foi um cara chamado Tim Connolly. E esse mesmo cara acabou recebendo uma grande proposta durante a temporada de 2023, ou foi no final de 2022 para 2023, foi na transição para um time chamado Minnesota Timberwolves. Aí você já percebe a qualidade do cara, né, trabalhando, porque o mesmo cara que montou um time que foi campeão da NBA, no mesmo ano em que ele saiu, montou um time no ano seguinte que chegou até uma final de conferência. Então, o cara é brabo. E quem substituiu ele na época do título foi um cara chamado Calvin Booth. E o Calvin Booth já pegou meio que o trem andando e o trem chegou no destino final, sabe? Então o cara apenas aproveitou de um bom trabalho já feito e conseguiu, meio que ficou com as honras, assim, do trampo do Tim Connolly. Mas só que o Tim Connolly saiu porque ele queria mais grana, né? Então qual que é o problema? É que com as novas regras que eu já expliquei em outros vídeos pra vocês, do Second Apron, que a NBA tá tentando evitar que os times paguem muito dinheiro pra jogadores, reunindo todo mundo do mesmo time, evitando que jogadores sejam trocados e excedam o teto salarial acima de 70, 50 milhões, como acontecia no passado. E muito time com medo disso acaba perdendo peças, porque acaba entregando contratos para jogadores que não mereçam, mas é porque não fazia sentido para manter eles pelo valor, ou se não fazia sentido pagar o valor que o time pagou. Então é meio que você cobriu um pé para descobrir a cabeça, sabe? Então o Denver Nuggets fez alguns maus negócios na hora de negociar os valores com os seus atletas. Entregou contratos muito grandes mesmo, para Michael Porter Jr., para Jamal Murray e o Nikola Jokic. É impossível se não entregar um contrato muito grande para esse cara. E aí faltou pagar quem? KCP. Faltou pagar quem? Bruce Brown. E aí quando você deixa esses jogadores irem, o que acontece é que você vai ter que procurar algumas peças para repor. E se as peças para repor você não tiver no elenco, não tiver trazido do draft, o seu time naturalmente vai cair de produção. Agora o problema é quando você tenta repor essas peças e as peças que chegam não conseguem entregar a mesma coisa. E é mais ou menos isso que tá acontecendo com o Denver Nuggets nesse começo de temporada. Porque se a gente olhar as estatísticas do Nikola Jokic, o homem
está perseguindo mais um prêmio de MVP. 28,8 pontos, 13,5 rebotes e 11 assistências, com 53% de field goal, 51% de aproveitamento para 3 pontos e 80% de lance livre. Se isso aqui não são médias de um The Real Motherfucking Most Valuable Player, eu não sei o que é. E aí, para tentar suprir essa carência de jogadores que arremessa, já que perdeu um cara que arremessava 38% vindo para 3 pontos em um ano e perdeu um cara que arremessa 40% para 3 pontos e é um excelente defensor de perímetro no outro, trouxeram apenas duas peças fora os contratos que já tinham sido renovados dentro do elenco, que é o Russell Westbrook e Dario Saric. O Dario Saric, eu até que gostei da contratação dele, só que ele é um cara que está sendo muito pouco utilizado pelo Mike Malone. Ele entrou só acho que em 3 ou 4 partidas, uma média de 7, 8 minutos, tá vindo como se fosse um garbage time, e ele é um cara alto, pô, 2,8 metros, 2,10 metros, se eu não me engano, arremessou já em algumas situações 40% para 3 e pode fazer aquela posição de jogar meio que como um falso ala pivô pro Nikola Jokic. O problema é que quem faz essa posição é um cara muito mais atlético que ele, que já tem uma conexão muito boa com o Nikola Jokic, que é o Aaron Gordon. Então talvez, assim, existe um mundo em que dá pra usar uma lineup bem alta nesse time, se colocar Dario Saric pra jogar na 3, eu não sei se isso seria viável, colocar o Michael Porter pra jogar na 2 e colocar o nosso mano Jamal Murray pra jogar na 1, com o Nikola Jokic na 5 organizando o jogo. Teria mais um jogador que arremessa. Só que, enfim, o Mike Malone não tá utilizando muito. Ao invés disso, ele está usando outros jogadores, como Julian Stroughter, Peyton Watson e Hunter Tyson. Esses são os 3 jogadores que estão vindo um pouco mais integrando a rotação da segunda unidade do Denver Nuggets. E o problema é que esses caras, quando estão em quadra, oferecem muito pouco poder ofensivo para a equipe do Denver Nuggets. Então, está dependendo muito ainda da primeira unidade, está dependendo muito da rapaziada que começa como titular. E, infelizmente, o nosso mano Russell Westbrook não é a peça ideal para substituir nenhuma das perdas que eles tiveram. O Russell Westbrook teve partidas boas, como por exemplo ontem, ele fez 29 pontos, ele atacou o aro como ele sempre fez, ele defendeu muito bem, ele é um cara ainda que tem uma defesa muito presente, tanto que em uma das partidas agora recentes, ele terminou tipo com 6 pontos, mas 5 roubos de bola. Então, a presença defensiva do Russell Westbrook é muito boa, mas ainda assim, para ele dar certo num esquema ofensivo nessa NBA atual, você precisa cercar ele de jogadores que arremessam, porque ele é muito agressivo, ele consegue finalizar bem ainda, ele consegue incomodar a defesa indo em direção ao aro, ele ainda é um bom passador, só que o cara não consegue arremessar ainda. Ainda não, né? Porque ele já tá perto do final da carreira, então não é mais ainda. Ele não consegue arremessar. Ele já teve algumas temporadas de aproveitamento ali de 30 e poucos por cento para 3 pontos, mas exatamente em 2017. Só que não dá para você contar com isso com o Westbrook de 2024. E fora o Russell Westbrook, que tá com um aproveitamento de 28% na linha de 3 pontos, tem outro cara chamado Peyton Watson, que tá com aproveitamento de 18% para 3 pontos. E por incrível que pareça, um cara que tá superando os 40% de aproveitamento com 3 tentativas e meia por partida é o Christian Brown, que é o cara que tava se esperando muito que ele chegasse pelo menos próximo de substituir o KCP. Mas de qualquer forma, a equipe do Nuggets está se enfraquecendo e um dos motivos que foi repetido durante a off-season agora de uma temporada, da temporada 24 para a temporada 25, foi eles renovarem mais um contrato ruim. Eles entregaram para Zeke Naji um contrato de 32 milhões de dólares. E como que você entrega para um cara veio do banco por apenas 7,5 minutos, fazendo 2,8 pontos, um contrato de 32 milhões de dólares? Eu não tô colocando a culpa no Zeke Naji da situação que o Denver Nuggets está, mas só que 32 milhões de dólares já é quase metade do que o KCP recebeu para ir pro Orlando Magic, entendeu? Então algumas decisões erradas assim da questão administrativa desse time do Denver Nuggets tá fazendo com que eles gastem o melhor período da carreira inteira do Nikola Jokic. Então, como eu já havia falado para vocês em outros vídeos, eu acho que não dá para desconsiderar um Nikola Jokic, porque ele é o melhor jogador do mundo, ele carrega o time nas costas. Se a gente dá uma olhadinha nas últimas partidas que ele teve pelo Denver Nuggets, o homem fez uma partida de 41 pontos que terminou em derrota, a segunda partida da temporada inclusive, pro Los Angeles Clippers. Ele fez uma partida logo em seguida de 40 pontos e 10 rebotes, que eles ganharam. Aí das últimas 5 partidas eles ganharam 4. Em 3 ele fez triplos duplos e nas outras 2 ele terminou com duplos duplos. Todas com mais de 23 pontos, todas com mais de 9 assistências, todas as partidas com mais de 9 rebotes. Então, o nosso mano Nikola Jokic, ele ainda carrega essa equipe. Se a equipe precisar, ele coloca nas costas e faz o que for necessário. Mas só que esse cara precisa de ajuda. Carregar durante uma temporada regular é uma coisa, mas chegar numa pós-temporada, o calo aperta demais. E ainda dá tempo. Se pegar o Zeke Naji, se conseguir trocar o Zeke Naji e mais algumas peças ali que tem no final do banco de reservas e mais alguma escolha de primeira rodada pro futuro, assim, para trazer um reforço para ajudar o Nikola Jokic, seria sensacional, cara. E eles têm as 4 escolhas de primeira rodada de 2026, de 2028, de 2030 e de 2031. Sei lá, troca de 2026, que vai estar recente e o time ainda vai estar bom. E tenta trazer um cara que possa
complementar pro Jokic, que arremesse bem, que seja tão bom quanto o KCP foi pra essa equipe, agregando principalmente no poderio ofensivo. E o cara que eu penso assim logo de cabeça é um cara que tem uma ligação com o Nikola Jokic muito forte desde a seleção sérvia, que é o Bogdan Bogdanovic. Já pensou trazer aquela mesma conexão que foi, cara, foi uma pedra no caminho dos Estados Unidos para chegar até a medalha olímpica, que foi aquele Sérvia Estados Unidos. Cara, já pensou trazer aquela dupla que foi quase responsável por tirar os Estados Unidos das Olimpíadas para jogar junto no Denver Nuggets, ao lado de Aaron Gordon, ao lado de Michael Porter, ao lado de uma segunda unidade ali vindo com Russell Westbrook e companhia. Cara, pode dar muito certo. E sem esquecer também que o nosso mano Mike Malone, assim, não é explícito, não é algo que eu lembre de ter visto ele falar, mas ele não está feliz com a situação do Denver Nuggets e tá tendo uma tretinha, tá tendo um desentendimento dele com o front office da equipe, porque a equipe só tá deixando a rapaziada aí e não tá reforçando o time como ele gostaria de trabalhar, tá ligado? Como foi aquela situação que eu havia citado, né, que ele reclamou abertamente na primeira derrota do time, na estreia da temporada regular, falando, ó, to the season, shooting is a concern of mine. You know, you lose a guy like KCP who is a 40% three-point shooter. Cada dia que passa meu time tá mais fraco e os caras estão querendo resultado melhor, isso não faz sentido. Então, o Denver Nuggets precisa tomar alguma atitude. A trade deadline tá aí e esse time foi campeão há apenas 2 anos atrás. Não pode deixar que a peteca caia, não pode deixar o Nikola Jokic com médias de triplo-duplo e 50% de aproveitamento de field goal e de 3 pontos, mais uma vez acabar saindo na primeira e na segunda rodada dos playoffs por causa que o time enfraqueceu. Então essa é a minha opinião, rapaziada. Eu espero que Michael Porter volte a converter seus 40% chutando 10 arremessos por partida. Eu espero que o Aaron Gordon continue sendo esse monstro que ele é dos dois lados da quadra. Eu espero que o Jamal Murray consiga jogar muito bem contra todas as equipes, não só contra o Los Angeles Lakers, e que esse time faça alguma modificação para tentar integrar alguém da segunda unidade ou trazer mais um arremessador, fazer alguma modificação, cara. O Christian Braun já é um jogador muito sólido, então se vai querer manter ele na primeira unidade, traz alguém para vir do banco. Qual que é a sua opinião a respeito do Denver Nuggets? Deixa aqui nos comentários que eu sempre estou de olho e aprendo muito com os comentários de vocês. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, deixar aquele like. E se quiser ajudar mais diretamente, considere se tornar um membro da família de All Stars aqui do canal. Então agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aos membros que apoiam esse projeto que estão aqui ao meu lado. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Falou! I live in a constant state of fear and misery.